Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e já te convido a se inscrever no canal se desejar e ativar o sininho das notificações. E ao final você pode deixar o seu gostei, tá bom? E comentar também. E você que já é inscrito nesse canal, já é inscrita, muito obrigada pela sua participação, por cada comentário, por cada like. É muito importante o seu like para o crescimento do canal e eu conto com você. Nós vamos meditar um pouco hoje mais na palavra de Deus, nesse banquete, nessa mesa maravilhosa que o Senhor prepara a cada manhã para nos alimentar, alimentar nossa alma, nos fortalecer. E hoje é mais um dia abençoado na presença de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez para aprender de Ti. Senhor, sermos abençoados, mas Te agradecer, Pai. Te agradecer pela nossa salvação, Te agradecer por esse privilégio que temos de estar aqui. Continua, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Dá-nos, Senhor, um dia na Tua presença. Abençoe a nossa nação, visita os hospitais, Senhor, guarda as nossas crianças. Guarda, Senhor, os idosos, Senhor amado, estende as Tuas mãos, dá saúde ao Teu povo, Senhor. Continua conosco e fala aos nossos corações. Amém. Vamos meditar hoje uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22 ao versículo 25. É a nossa leitura no dia de hoje. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você, tá bom? Coloca o fone de ouvido ou coloca no Viva Voz, não é? O importante é que você está aqui. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Olha só que palavra maravilhosa. Aqui é aquele episódio que está contado tanto no livro de Lucas, quanto no Evangelho de Lucas, quanto de Mateus e de Marcos. É quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, vamos para o outro lado, passemos para o outro lado. E esse lago aqui, que a Bíblia que se refere, esse mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E é até hoje o cenário de violentas e repentinas tempestades. Então, era comum aquilo, mas naquele dia era um dia especial. Por quê? Porque Jesus, o Mestre amado, Jesus, ele convida os seus discípulos para passarem para outra banda. E ele vai com eles. Interessante isso, mas uma coisa acontece. Ele entra no barco e a sua confiança é tanta que ele adormece, porque ele estava cansado também. Adormece e vão, mas de repente a palavra de Deus diz assim: E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eles estavam em perigo. Mas o que eles não percebiam ali é que o dono de tudo aquilo ali estava presente com eles. E chegando-se a eles, o despertaram, porque ele estava dormindo. Então eles foram despertar e disse: Mestre, mestre, estamos perecendo e você não faz nada, não vê, não percebe, está dormindo. E interessante que Jesus, ele simplesmente se levanta e ele repreende o vento e a fúria da água. Ele manda parar todas as coisas. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, esse Jesus maravilhoso, ele
ele tem poder. E a palavra de Deus diz assim, ó, nós estamos meditando hoje Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, quando Jesus convida os discípulos para passar para outra banda e levanta-se uma grande tempestade. Muitas vezes na nossa vida as tempestades se levantam, mas nós precisamos entender que no nosso barco, no barco da nossa vida, está conosco o dono de todas as coisas. Aquele que repreende as tempestades, repreende os ventos, e eu quero te dizer, a tempestade vai passar. Creia. Eu não sei se você hoje está vivendo no meio de uma tempestade emocional, espiritual, de enfermidade, mas acredite, peça a Deus, creia, essa tempestade vai passar. Jesus está no barco. E olha só, e ele repreende a fúria da água. Repreende o vento e a fúria da água. E tudo passa. Acaba aquela tempestade. E aquilo assusta e chama a atenção dos discípulos. E ele pergunta assim, onde está a fé de vocês? Que história é essa? Vocês estão andando comigo? Olha que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós somos questionados. Você não tem fé? Você não acredita no Deus que você prega? No Deus que você clama? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo. Eu sei, tem horas que a nossa fé dá uma queda assim e parece que tudo vai se desmoronar, mas presta atenção. Nós não estamos só. Jesus está conosco nesse barco. Mesmo que a tempestade tenha se levantado. Clama pelo Senhor. Chama por Ele. Os discípulos fizeram isso. Foram em busca do socorro. Mestre, mestre, não está vendo que a gente está perecendo? E ele simplesmente levanta e age. Ele não questiona. Ele não pergunta primeiro para eles, por que vocês estão me incomodando? Não. Ele faz o milagre. Ele repreende o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. A calmaria chegou e a lição estava aplicada. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se. Eles estavam encantados com aquilo, achando aquilo muito interessante. Parecia que tudo estava perdido, a tempestade ia acabar com eles, eles iam morrer. Não, mas a vida estava com eles. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã. A vida está com você. Clame por quem pode te socorrer. Jesus de Nazaré. E aí eles dizem assim uns para os outros, começa a conversar e pergunta, quem é este? Mas eles não andavam com Jesus? Mas não conhecia Jesus. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é este? Este é o Jesus que cuida de mim e cuida de você. Este é o Jesus que nessa manhã está acalmando a tempestade que tem se levantado na sua vida. É este Jesus que esta manhã, que nesse dia, nesse momento que você está ouvindo esse devocional, está falando ao seu coração, dizendo, aquieta-te. Eu já mandei parar a tempestade. Está tudo se acalmando. Creia, eu estou com você, eu não te desamparei. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração e que sirva de ânimo para você. Tenha certeza, Deus está falando ao seu coração. E Ele tem cuidado de você como tem cuidado de mim. Deus nos abençoe. A nossa meditação hoje foi
Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 8, desculpe. Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, versículo, a partir do versículo 22 ao versículo de número 25. E essa meditação é muito interessante. Por quê? Porque quando nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida, é muito fácil. Pensamos que Deus perdeu o controle, mas eu quero te dizer, Deus continua tendo controle de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. Beijo no seu coração. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.